da conexão para subir as gravações. Arthur Castro. Pessoal, mutando os microfones, todo mundo, por favor. Nós vamos entrar agora num assunto que eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção. Bom dia, Giovana Lima. Prestem bastante atenção, porque é um assunto assim que alguns já até tiveram, que já foram fazer o exercício da página, tiveram um pouco de dificuldade, tá? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos dar uma ênfase agora nas coordenadas geográficas, tá? Eu quero que vocês atentem em tudo que eu vou falar, esqueçam quem está escrevendo a mais no chat, esqueçam todas essas coisas e foquem apenas em mim, apenas na nossa aula, porque se vocês saírem com dúvidas, fica difícil vocês entenderem depois, tá? É a página 57. Então, vamos lá, pessoal. Bom, a gente falou, né, sobre o dia, sobre a noite, né, sobre o movimento de translação, rotação, né, as orientações cartográficas norte, sul, leste, oeste, né, e tem em volta do norte, sul, leste, oeste, nós temos os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, tá, etc. E tudo isso tem uma relação com latitude e longitude, tá? E essa relação com a latitude e com a longitude é o que vai dar para a gente o que chamamos de fusos horários. Lá no slide eu já expliquei, mas eu vou dar uma ênfase a mais para vocês, tá? Então, eu tenho 24 fusos horários, ou seja, tenho 24 traçados, né, de fusos por uma linha imaginária, tá? Porque vocês já sabem que é uma linha imaginária. A linha imaginária, ela é para nortear a situação. Arthur Castro, preste atenção na aula, não se preocupa com o horário que a aula vai terminar, por favor. Então, assim, ela vai nortear as divisões, né, que a gente tem no globo, não que exista uma linha realmente lá, tá? A finalidade dessa divisão em partes do globo, ela tem essa finalidade para padronizar o cálculo em todo o planeta. Por quê? Para eu saber a hora de um outro local, de um outro país, existe um cálculo base para isso, tá? Mas eu vou ensinar uma forma bem legal para vocês que não vai dificultar tanto, tá? Mas para chegar nos cálculos todos, para conseguir definir, né, como é realmente, como que esse fuso horário ele se dá, é preciso, né, os cientistas fizeram várias equações, e aí eles chegaram aí num cálculo, tá? E esse cálculo, ele possibilita, então, que a pessoa consiga saber o horário de um outro país, tá? Porque as faixas, cada faixa de divisão que tem dentro do fuso horário formando 24 faixas verticais, tem ali, se vocês notarem aqui, ó, a gente tem em colorido aqui uma barrinha que ela vai -12 até -12 e depois até +12. O que, que isso quer significar? Que menos são menos horas para o lado de cá e mais horas para o lado de cá, tá? Então, essa é a primeira noção que vocês têm que ter. Quando eu avanço de um continente para o outro, se eu avanço, tá? Se eu avanço para o lado, né, ali da Europa, eu tenho aqui, ó, Europa, que está concentrada aqui, ó, nessa região, eu tenho um fuso de mais horas. E quando eu venho aqui, ó, na América do Norte, nos Estados Unidos, eu tenho um fuso com um horário menor, tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, é conseguir interpretar esse mapa. Então, ó, a linha que está quadradada no meio aqui do mapa,
é a linha internacional de data. É a partir dela que se tem fuso horário maior. E as outras linhas que a gente tem em volta, cada uma delas é um fuso. Então, ó, olha que eu tenho aqui no livro assim, ó, 180 graus, 120 graus, 60 graus, 0 graus. Por um exemplo, na linha que pega aqui do Brasil, eu tenho aqui, ó, menos 3 e -4. Gabriel, vou pedir, por favor, que você quer que eu repita exatamente o quê? Aonde você perdeu, porque senão tem que começar a aula tudo novamente. Professora, Por que favor, você, a, o que você acabou especifica. de falar, o que você acabou de falar nesse exato momento, quase. É porque começou a travar Tá, agora. tá. Isso é aquela questão de conexões que eu já conversei com vocês, tá? Porque É, só com a professora. sala de vocês mais que eu tenho problema de conexão, entendeu? Então, ó, no meio do mapa, onde a gente tem lá um circuito de 0 graus, eu tenho a linha internacional de data, tá? Para o lado da Ásia, da África, né, do meio para lá, que é a parte em verde, é mais, né? Eu tenho horas a mais. E para o lado de cá, que é a parte alaranjada, eu tenho menos horas, ou seja, são menos horas, tá? Arthur Arcanjo, eu vou pedir, por favor, para você prestar atenção na aula. Questões de conexão já foi conversado com vocês, tá? Infelizmente, gente, eu posso dizer para vocês que não é minha conexão, porque depois de vocês eu tenho mais 3 aulas ainda e eu não tenho problema com as outras salas, tá? Então, assim, se tiver com um joguinho aberto da hoje, com qualquer coisa, vai travar a sala inteira. Então, por favor, Arthur Arcanjo, presta atenção aqui na aula, tá? Questões de conexões discutimos depois, porque senão eu perco o raciocínio do que eu estou falando e atrapalho os colegas, por favor. Então, de um lado é menos e de um outro é mais. E cada espacinho desse, ó, a gente vê que tem um monte de linha rosa aqui em volta. Cada espacinho dessas linhas rosas são um fuso horário. Por quê? Porque eu tenho 24 fusos horários, ou seja, eu tenho uma média de 24 horas diferentes, tá? E são essas faixas verticais que estão aí em volta, tá? Do globo terrestre, tá? Isso tudo foi definido numa conferência internacional, tá? Do primeiro meridiano, que foi realizada por 25 países em Washington. E aí, a partir daí, foi padronizado no planeta a hora e adotado, então, essa questão do fuso horário, tá? Para eu saber como eu vou, né, calcular esse fuso horário, né, eu tenho que primeiro analisar o que a questão pede e saber o que são os meridianos, que a gente já falou na aula anterior, tá? E os hemisférios. Tudo que eu tenho de uma parte da África para a esquerda, para quem está olhando de frente para o livro, né? Se eu estiver aqui, ó, olhando o livro dessa forma, com o mapa desta forma, então, da linha internacional de data, que é o meridiano de Greenwich, a linha internacional de data é o meridiano de Greenwich. Da linha internacional de data para a esquerda, eu posso dizer que ele é o hemisfério ocidental. Da linha internacional de data para a direita, que é onde tem a África, a Europa, a Ásia, é o hemisfério oriental. Então, o meridiano de Greenwich, que é a nossa linha internacional de data, né? Ele é responsável, né? Ele é o marco principal para que a gente possa determinar o Greenwich Mean Time, que é o que? O tal do GMT. Vocês já pegaram os celulares dos papais ou os de vocês? Já verificaram que a gente, quando vai configurar a hora
no celular, ele pergunta lá assim, horário GMT, horário de não sei o quê, ele põe lá 3 tipos de horários diferentes e a gente escolhe exatamente qual. O GMT. Por quê? Porque a longitude do GMT é de 0, tá? Então, passa primeiro por Londres, né? Essa linha, né? E ela vai se tornar, então, um marco. É a partir dela que a gente consegue determinar os fusos horários, tá? Como que eu calculo um fuso horário? Então, existe, né, a metodologia para esse cálculo, levando em consideração, então, o movimento da Terra, tá? O cálculo, ele tem que ser feito como? Então, olha só, a cada 15 graus, que é esse espacinho aqui, ó, entre as linhas, a cada 15 graus, eu tenho a diferença de 1 hora. Então, se eu pegar aqui da linha do meio, do meridiano de Greenwich, e for até por um exemplo aqui na Europa, no pedacinho da Europa, se eu tiver 3 linhas, eu tenho cada uma delas com 15 graus, certo? Então, se eu tenho 3 linhas, quantas horas eu vou adiantar? Eu adiantarei 3 horas, tá? Por quê? Porque a leste as horas são adiantadas e a oeste as horas são atrasadas, tá? Levando então em consideração que a Terra, ela faz o movimento, né, de rotação. O movimento de rotação, ele tem 360 graus, tá? E o tempo para esse movimento acontecer é de 24 horas, ou seja, exatamente a quantidade de horas que nós temos. Ah, mas a senhora falou que cada linha dessa tem 15 graus, né, ó? Cada linhazinha dessa aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, um espaçozinho aqui embaixo, eu tenho várias cores aqui nas linhas. Essa cor, por exemplo, verde escuro do meio das 2 linhas é 15 graus, que corresponde, então, a 1 hora. Como que os cientistas chegaram a 15 graus? Como eles sabem que essa linha ela tem 15 graus? Eles pegam, então, os 360, eu não falei que o movimento de rotação é de 360 graus? Então, eles pegam o valor de 360 e eu não falei que esse movimento, para ele acontecer, ele demora 24 horas, que é um dia. Então, eu pego 360, divido por 24, vai dar 15. Então, eles sabem que cada faixa dessa é 15 graus, que é igual a 1 hora. Conseguiram entender essa parte? Fala aí para mim, por favor, se vocês conseguiram ou não. Sim. Tá. Mais ou menos, professora. O que você não entendeu? Fala para mim, por favor. Meio que mais ou menos meio que a conta que a gente vai fazer, meio que a gente vai contar meio que qual linha que tá. Isso, então, agora a gente vai chegar na parte da linha, porque assim, quando eu pedir o exercício, eu já vou dar os 15 graus para vocês. Vocês não vão ter que fazer essa conta do 360 graus dividido pelos 24. Eu já vou dizer os 15 graus, entendeu? Então, vamos a um exemplo. Abram o livro de vocês na página 58. Professora, eu já Vamos lá. fiz essa lição. Oi? Professora, eu já fiz essa lição. Tá, aí, mas eu vou explicar né, para quem não sabe ainda, tá? Então, ó, lá na página 58, qual é para mim resolver o exercício A, o B, o C e o D? Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é anotar os dados do que se pede, né, e olhar o mapa da página 57, tá? No caso aqui, ele está pedindo a hora em
Los Angeles, ele quer saber a hora de Los Angeles, tá? Então, eu acho Brasília primeiramente, porque o nosso horário, ele é fundamentado em Brasília. Então, eu olho em Brasília. Brasília vai ser 8 horas, certo? Que é o que ele está supondo aqui pra gente, tá? A linha onde passa Brasília está em -3, ou seja, -3 horas. Como que eu vou fazer, então, para achar isso daí, né? Sendo que a linha que representa Los Angeles é -8, ou seja, -8 horas. Como que eu faço para me achar? Eu vou diminuindo, ó. Eu vou abrir o mapa lá na página 57. Eu vou achar primeiro aqui Brasília. Depois, eu vou procurar Los Angeles, né? Los Angeles está aqui em cima, ó. Eu tenho Brasília aqui, Los Angeles aqui em cima. Cada um desses aqui está representado por uma linha, certo? O que eu vou fazer? Eu vou contar, tirando o valor. Se Los Angeles é -8, ele está aqui próximo de -8, eu tenho que ir até ele. Então, eu vou contar aqui, ó. Eu vou pegar o horário de Brasília. Então, se Brasília é 8 horas, eu vou contar aqui, ó. 7, 6, 5, 4, linha de Los Angeles, que passa aqui, ó, 3 da manhã. Então, Los Angeles vai ser 3 horas da manhã. Eu só preciso pegar o mapa e contar diminuindo. Por quê? Eu disse para vocês que a leste é menos. Eu conto quantas linhas tem aqui e eu vou tirando o valor a partir do dado que o texto me dá. Porque o texto me fala que é 8 horas. Então, que Brasília é 8 horas. Então, eu tenho que chegar lá e tirar essa diferença. De novo, olha, Brasília aqui. Eu pego o espaço de cada linha. Então, Brasília é 8, 8, 7, 6, 5, 4. Chegou em Los Angeles, 3 horas da manhã. Entenderam, gente? Escreve para mim no chat, por favor. Pessoal? Arthur Arcanjo, o que você não entendeu? Essa parte de contar as linhas. Então, Arthur, ó, abre lá o livro na página 57. Localiza Brasília. Localizou Brasília? Localizei. Sim. Então, ó, Brasília é 8 horas, certo? Localiza a linha de Los Angeles. A linha de Los Angeles está ali em 120, né? Então, eu tenho Brasília aproximadamente em 60 e Los Angeles em 120. É só eu subtrair. É só eu contar, ó. Eu não tenho assim, duas linhas rosas, elas não formam um único espaço? Sim. Então, se Brasília é 8 horas, ó, eu conto aqui, ó, 8. Mais um espaço eu tiro de 8, 1 hora. Estou tirando 1 hora. Por quê? Porque para o lado leste é -1. Então, eu estou tirando 1 hora. Então, ó, eu venho contando, ó. Se Los Angeles está aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó. Então, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3. É só eu diminuindo o horário. Se ele tivesse pedindo, por um exemplo, a última ilhazinha aqui, ó, que é Tunga. Se ele tivesse pedindo horário de Tunga, eu continuaria fazendo. 3, 2, 1, seria 1 hora da manhã. Entendeu agora? É só eu pegar cada espacinho daquela linha, é -1 hora. Entendeu? Então tá.
E do outro lado, né, que é o Oriente, é diferente. Então, ó, voltando lá no exercício, ele pede agora a hora lá no Cairo. O Cairo tá onde? O Cairo tá do lado oriental, não é? Oriental, a gente soma. Então, eu preciso fazer o quê? Primeira coisa que eu preciso localizar é a cidade do Cairo, né? Eu preciso achar aqui no mapa. Sempre vocês vão ter que ter um mapa para fazer, tá? Porque o mapa vai auxiliar, vai auxiliar bastante vocês a fazerem a atividade. O que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui o Cairo. Quando eu achar a linha onde está o Cairo, né, que é aqui no Oriente Médio, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz do lado anterior, né? Mesma coisa, só que eu vou adicionar. Então, de Brasília, né, de Brasília para o Cairo, as horas vão fazer com que as horas vão aumentar. Então, eu vou subir as horas. Ou seja, se Brasília é 8 horas, eu vou vir aqui. Mais um, então, lembrando que aqui, ó, se cada linha corresponde a 1 hora, né? Eu vou adicionar as horas para chegar aqui no Cairo, tá? Então, eu adicionando as horas para chegar aqui no Cairo vai ser 13 horas. Por quê? Porque de um lado eu subtraio, lado leste eu subtraio, e do lado oriental eu adiciono as horas. Isso para todos os outros exercícios também, tá? Professora, então no Cairo vai ser 10 horas da manhã? Vão ser 13 horas no Cairo. Vão ser 13 horas. Por quê? Eu estou fazendo o que aqui, ó? Olha aqui. Vamos lá. Quantas horas a mais lá em cima na legenda? Quantas horas a mais está dizendo que é? No Cairo. Lá nos maisinho. Quantas horas lá a mais são? São na linha de entre 2 e 3 horas a mais, não é? Não é isso? Só que eu tenho que contar a partir de Brasília, ó. O Cairo tá aqui, ó. Nesses primeiros verdezinhos claros aqui, ó. Só que eu tenho que contar de Brasília, não tem? Então, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 1. Aliás, 1, que é no verdezinho. O Cairo tá nessa linha aqui do verdezinho. Então, vai ser 13 horas, ó. Porque eu conto aqui também, ó. Eu conto aqui também, ó. Então, ó, a linha de Brasília, achando sempre que a linha de Brasília, a linha de Brasília não tá em 60 graus, depois da linha de Brasília eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, mais ou menos, 5 a 6 espaços, antes de chegar no Cairo. Então, ó, olha aqui, 60 graus é 8, 8, do lado é 9, até a linha do meridiano de Greenwich é 10. Depois, 11, 12, 13, 1 hora, ó. Olha a linha subindo aqui, ó. Ah, professor, entendi. É porque meio que eu contei só da linha do meio, do meridiano de Greenwich. Eu não Não. contei da de Brasília. Isso, não. Eu Sempre esqueci. você vai contar de Brasília, porque faz conta que nós vamos fazer uma viagem para Disney. E aí, eu quero saber que horas eu vou chegar na Disney. Da onde eu estou saindo? Eu estou saindo de São Paulo, Guarulhos, não é? Então, o nosso fuso horário São Paulo-Guarulhos é o mesmo fuso horário de Brasília. Então, a gente conta a partir... Oi? Tá travando muito, não tô conseguindo ver você. Entre e sai da sala, por favor. Pessoal, deu para entender essa questão? Sim, professora. Sim, professor, entendi agora. Não
não pode ficar com dúvida, tá, gente? Porque fuso horário é uma coisa que vocês vão carregar pro resto da vida de vocês. Quando vocês forem fazer provas de Enem, de ETEC, vai cair fuso horário. Precisa saber fuso horário, tá? Bom, então vamos dar. Professora, eu não Aí, entendi direito, assim. o que você não entendeu? Na hora de contar. Porque no mapa aqui, né, tem o que abaixa e o que aumenta, certo? Sim. Aí depois quando você foi fazer o de Brasília, aí depois aí você contou e eu não entendi nessa parte, Então, assim. por quê? Porque você já sabe que do outro lado do mapa, ele é mais. Então, mesmo que aqui em cima, na legenda, eu esteja com menos, né, com o símbolo de menos aqui, o menos só vale quando eu vou do meio, que é do meridiano de Greenwich, ele só é válido quando eu vou do meio, né, ou seja, de oeste para leste. Então, ó, a mesma coisa. Se eu inverter aqui, ó, se eu estiver e eu for vir aqui para leste, mesmo que aqui esteja dizendo que é mais, eu vou contar para menos, porque eu estou voltando. Ah, agora entendi. Entendeu? Mesmo que, ó, por um exemplo, se eu tiver. Deixa eu ver aqui um bem longe aqui, ó. Se eu estiver lá no Japão, tá lá na ponta do Japão. A diferença do Japão é imensa, gente. Tanto que agora no Japão é noite. Por quê? A gente está lá na ponta do continente. Mesmo que eu vá vir aqui, ó, para Brasília, e aqui está me dizendo que é mais aqui em cima, eu não estou voltando para o Brasil, então eu vou diminuir. Ah, Entendeu? entendi. Tem que entender que a leste ele diminui e a oeste ele aumenta a partir do ponto que você está. Tudo que você tem que levar em consideração é o ponto que você está. Ah, tá? entendi agora. Não é exatamente o meridiano em si. Tá bom? Mais alguém com dúvida nisso? Não. Tá, vamos prosseguir então. Bom, quantos fusos horários eu tenho no Brasil? Pessoal, quantos fusos horários? Escreve para mim no chat. Quantos fusos horários eu tenho no Brasil? Peraí, professor. 4. Isso, 4 fusos horários. Então, o que quer dizer isso? Que eu tenho no Brasil 4 horários diferentes, tá? Eu tenho o fuso 1, que é -2 GMT, ou seja, que possui 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Eu tenho o fuso 2, que é o -3 GMT, que possui 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, que corresponde ao fuso horário oficial do Brasil, tá? Ou seja, de Brasília. Nós aqui em São Paulo usamos esse, -3 GMT. Oi? Você poderia repetir o primeiro, por favor? Sim, o primeiro a diferença do primeiro é de 2 horas a menos, a partir do meridiano. No fuso 2, são 3 horas a menos. A gente usa esse aqui em São Paulo, tá? E no fuso 3, possui 4 horas a menos, tá? Então, a menos. Por isso que o Brasil tem 4 fuso horários. E o quarto fuso horário do Brasil, ele possui 5 horas a menos, tá? Então, isso define para o Brasil, vocês não precisam saber quantas horas a menos. Vocês precisam saber que no Brasil nós temos 4 fusos horários e que a nossa hora são 10:01 agora. Esse horário de 10:01 é determinado por Brasília, Distrito Federal, tá?
Então, é lá que começa a vigorar o fuso horário que a gente utiliza, tá? Depois, nos outros países no mundo, na Europa, eu tenho um GMT de 1, que cobre a maior parte dos países europeus e o oeste africano. Eu tenho o fuso horário dos Estados Unidos, que é o -5, né, que pega os Estados Unidos e o noroeste da América do Sul, tá? E depois eu tenho o fuso horário russo, tá? Que é +3. Então, ele que compreende a parte da Rússia, da Europa, da Península Árabe e a leste da África. Então, quando eu for, por um exemplo, em determinados locais, também vai ser a mesma coisa com o Brasil, vai ter fusos horários diferentes, tá? A China possui 4 fusos horários, mas eles usam apenas 2, tá? A diferença de horário de São Paulo para o Japão é de 12 fusos horários, ou seja, de 12 horas. Então, ó, quando é 9 horas da manhã em São Paulo, são agora 10:02. Então, lá no Japão, vai ser 10:02 da noite, ou seja, 22 horas e 2 minutos, tá? Porque a gente tem uma diferença de 12 horas dentro do fuso, tá? O fuso horário da Antártica é de 0. Por quê? Porque ele tá ali na base, não sei se vocês sabem, mas toda essa região da Antártica e da Antártida, a gente tem mais dias, mais horários dias, né? Assim, ou seja, segunda, 3 horas da manhã é de dia. Segunda, 13 horas da tarde, ainda é de dia. Existe no globo terrestre alguns lugares que ficam 6 meses dia e 6 meses noite. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a Terra ela é inclinada e os raios solares, eles não têm o mesmo comprimento? Em cada lugar, esses raios solares, eles chegam de formas diferentes? É isso que vai determinar. Então, lá embaixo, nos polos, né? Porque a Terra está aqui, norte, sul, leste, oeste. Aqui nos polos, polo norte, polo sul, o raio solar chega muito pouco. Então, os dias e as noites, elas demoram mais tempos, tá? Então, demora bem mais tempo para acontecer. Justamente por conta disso, gente, da incidência do Sol. Dúvidas até aí? Ô, professora, a senhora Não. poderia falar a C e a D da página 58, por favor? Nós vamos fazer a correção do livro. Isso não é a correção, é só a explicação para vocês tentarem fazer o exercício, tá? Aí na aula de correção, aí eu vejo se vocês responderam certo ou não e a gente vai tirar a dúvida se tá certo ou não. Tudo bem? Sim, obrigado. Tá? Você tenta fazer da forma que eu expliquei. Se você não conseguir, aí na correção a gente tira a dúvida. Tá? Que isso não é correção, tá, gente? É a matéria em si. Tá bom? Professora, só Mas uma dúvida que eu fiquei. É meio que nem Nova ah, Delhi. Meio que ela tá no lado ela tá no lado do lado leste, certo? Aí ah, meio que ah, a hora dela é +6, não é? sim. Aí meio que eu vou ter que fazer menos ou mais. Você vai sair de onde? Qual país que você vai sair? Brasília. Do Brasil. Isso, Brasília. Brasília. Então, Nova Delhi, ele tá o quê? Ele tá do lado do Oriente, não é? Isso. Então, eu vou contar mais. Ah, Entendeu? entendi. Eu Entendi. vou contar mais. Por quê? Eu tô com Brasília aqui, ó. Nova Delhi tá aqui, ó. Eu tenho que vir daqui para cá, ó. Então, daqui para cá, as horas aumentam e não diminuem. Entendeu? Entendi, professora.
Então, É ó, meio assim um exemplo, ó. Meio que eu tava em Nova Delhi e eu queria saber de Brasília, o horário de Brasília. Aí meio aí que é eu o fazeria de contrário, menos, né? de menos, exatamente. Tá bom. Aí é o contrário, tá? Talvez vocês errem no cálculo quando vocês forem fazer a conta, tá? Quando vocês forem contar, porque as linhas são ruins de enxergar. Às vezes a linha passa batido, a gente conta ou uma a mais ou uma a menos, tá? É normal acontecer isso. Mas eu preciso que vocês entendam esse conceito, que se eu saio de Brasília para o Oriente, eu vou sempre colocar horas a mais. Porque, ó, eu não falei para você agora, João Pedro, que no Japão é 10 horas da noite, Sim. e aqui no Brasil, São Paulo, Guarulhos, não é 10 horas da manhã? Sim. Então a hora tá fazendo o quê? Tá meio que indo pra mais. Tá Para mais. mais, tá aumentando. E por quê? Porque eu vou sair de um lado do continente para o outro lado do continente. E como o Japão é lá na pontinha, ele tem 12 horas de diferença. Entendeu? Sim, professor, entendi agora. Muito obrigado. Nada. Se tiver dúvida, fala, tá, gente? Porque vocês não podem ficar com dúvidas, tá? Vamos lá. E aí a gente tem também o que a gente chama de relógio biológico, né? Que é o quê? Um comportamento do nosso organismo, né? Isso acontece também com os vegetais, com os animais. É uma atividade funcional, né, do nosso corpo. Então, o que é esse relógio biológico? Ele é um mecanismo que ele controla internamente o corpo humano em vários aspectos, tá? Para a liberação de hormônio, para a temperatura, para as enzimas do corpo da gente. Então, no período de 24 horas, o nosso corpo ele fica condicionado pela luz solar nos dias e nas noites. Então, é por isso que a gente consegue dormir. Por quê? Acontece várias reações dentro do nosso organismo que faz com que o nosso cérebro entenda que a noite é feita para dormir, que o dia é feito para ficar acordado, que eu tenho fome, entendeu? Então, assim, isso é chamado de relógio biológico. Nosso corpo ele é tão perfeito que ele consegue fazer esta ação, contabilizar o tempo, nos conectar com o tempo aqui fora. Dúvidas? Se Não. tiver dúvida, falem. Tá. Não. Vamos falar um pouquinho agora do extinto horário de verão, né? Então, o horário de verão, né, aqui no Brasil, ele está extinto, porém, ele ainda funciona em alguns países, tá? Ele é adotado, né, durante o período de vigência da estação de mesmo nome, verão, né? Então, quando chega no verão, que se inicia no hemisfério sul durante a primavera, né? E terminando no início do outono, então o verão fica ali entre os dois, tá? Então, quando começa o verão, o que o governo fazia antigamente aqui no Brasil? Ele adiantava em 1 hora, a partir da meia-noite, todos os relógios. E por que eles faziam isso? Eles falavam que isso ajudava bastante na economia de energia elétrica, tá? Porém, ficou aí comprovado que não se economizava tanto em energia elétrica, tá? Sim, foi, Gabriel, foi o presidente que tirou. Então, ele, assim, teve alguns estudos que já vieram de anos e anos e anos e anos, em que se comprovava que não tinha economia nenhuma. Então, nós aqui no Brasil acabamos, né, não tendo mais horários de verão, mas o hemisfério norte ainda tem horários de verão, tá? Eu também gostava, Vitória. Então, na Inglaterra tem horário de verão, Portugal tem horário de verão ainda, tá?
Então, foi só o Brasil, por enquanto, foi só o Brasil que saiu do horário de verão. Então, no horário de verão, né, eu adianto a 1 hora. E quando eu quero retornar ao horário normal, eu atraso em 1 hora. Gente, dúvidas? Sem dúvidas, professora. Não. Tá, quem que estava falando? Eu não entendi. Antes do não, alguém estava falando alguma coisa. Falaram que estavam sem dúvidas. Ah, tá. Porque senão, quando fala todo mundo ao mesmo tempo, gente, eu não consigo. Eu vou só verificar a chamada para a gente encerrar a aula, tá? Deixa eu verificar se eu anotei todos os alunos. Nanda Campos, Gabriela, Giovana, João Pedro, Júlia, Lucas Guedes, Nicole Nunes, Samuel e Vitor Mendes. Pessoal, então, ó, chamada aqui tá ok, tá? Eu deixei ontem lá para vocês uma atividade, deixa eu aqui falar para vocês qual foi a atividade que eu deixei. Deixa eu abrir aqui a salinha de atividades do 6º ano. Professora, Oi, a senhora vai passar a atividade para casa? agora não, tá? No meio da semana eu vou subindo a atividade. Na realidade, assim, ou no final da tarde de hoje, porque assim, eu passei uma atividade para vocês escreverem lá, fazer um pouco desse treino da coordenadas geográfica, que é aquela que tem lá o quadradinho com a latitude e longitude, que isso vai cair na prova, na próxima prova que nós tivermos. Então, quero que vocês treinem essa parte, né? E para vocês responderem lá sobre os meridianos. Entre o final da tarde de hoje ou amanhã eu passo as páginas do livro, porque eu preciso dar uma adiantada na matéria, tá? Porque hoje oficialmente começou o 2º bimestre. Então, ó, vocês podem anotar aí no livro de vocês, na página 57, tá? Que é essa paginazinha aqui, ó, da mexerica, que é o nosso globo terrestre. Vocês podem anotar lá assim, ó, de lápis aqui em cima do fuso, aqui do ladinho do fuso horário. 2º bimestre, tá? O 2º bimestre de vocês começou ali, tá bom? Então, aguardem que entre hoje, amanhã, no mais tardar, até quarta-feira, eu vou subir os exercícios da apostila, tá bom? Professora, Tá bom, Ah. professora. eu vou fazer até a página 64? Não entendi. Era para fazer até a página 64? Tá, vamos lá. Vamos abrir aqui a atividade e ver quais foram as páginas que eu pedi para serem feitas. Vamos olhar. Era só um pouquinho que eu... Tá um pouquinho lento aqui a plataforma. O que vocês têm que se atentar, pessoal, é nessas questões das atividades, tá? Porque ficar faltando atividades, as atividades do livro também, elas são bastante importantes, tá? Porque são elas que vão, né, dar a sequência. Ó, a última atividade do livro que eu passei foi no dia 12/5, tá? Que foi da página 55 à página 63, tá? Então, vocês têm que ter o livro completo até essa página. E, por favor, subir as páginas na plataforma, gente. Eu preciso que o aluno suba as fotos da página, não precisa estar nítida, eu preciso só saber que o aluno fez, né? Para depois, quando eu for fazer a correção, a gente tirar as dúvidas, tá? Porque não adianta depois na correção querer tirar a dúvida só na correção. Vocês precisam tentar fazer as atividades, tá? Junto com essa atividade do dia 12, eu tenho lá algumas perguntinhas. Porque quando é dia no Brasil, é noite no Japão, que eu acabei de explicar.
o que são fusos horários e quantos fusos horários tem você. Oi. Você recebeu o meu? Então, todos os que eu recebi, eu já avistei e já estão todos lá na plataforma. Vocês devem. Quem eu já avistei, recebe lá um comunicadozinho, tá? Da plataforma que já foi vistado. Você já recebeu o comunicado? Você olhou, você recebeu? Não, ainda não vi, mas eu vou ver. Tá, como que é seu nome? Que eu não estou olhando para a tela quem está falando. Eduardo. Peraí, Eduarda. Bom, quem não tem mais dúvida pode sair da sala, tá? Encerrar a live. Eduardo. Ô, Pro, Oi. você recebeu minhas atividades que eu te mandei? Tá, só um minuto. Deixa eu abrir aqui a minha planilha.